nesse momento, ouvir a palavra de Deus. Vamos orar, vamos pedir que Deus abençoe. Pai amado, nós agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos. Obrigado a Deus pela graça do Senhor Jesus Cristo, porque estamos aqui. Obrigado pela senhora que estava passando e decidiu ouvir a palavra de Deus. Obrigado pela Letícia, pela sua filhinha. Oh Deus, o Senhor sabe o quanto nós estamos felizes por recebê-los aqui. Obrigado a Deus pela vida do irmão Wagner, do irmão Zezão, que deram um bom testemunho hoje de como Deus cuidou deles nesses dias. Abençoe a cada um, que o Senhor guarde, que o Senhor cuide, que o Senhor abençoe. Fala aos nossos corações pela mensagem da palavra de Deus. Tudo que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, vocês acompanham comigo aí no telão, né, a cada um dos versículos que serão lidos, e também na sua Bíblia aí com você, sobre o tema da mensagem de hoje, até rima: firmeza e constância em qualquer circunstância. Eu gostei muito quando Deus fala ao nosso coração e Deus, Ele confirma, né, a mensagem que Ele colocou no nosso coração sobre esse tema. O irmão Sidney estava falando principalmente do versículo que nós estávamos, do hino que nós estávamos cantando. Realmente, irmão Sidney, nós nunca deixaremos de passar por provações, por lutas, por tribulações, seja um acidente, um Wagner, seja uma doença, seja algum tipo de problema social, desemprego, seja lá o que for. Nós sempre passaremos por situações difíceis. O versículo para a mensagem de hoje é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados, sejam firmes e inabaláveis, e tenham sempre bastante para fazer na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho árduo no Senhor não é vão. O primeiro desenho que as crianças vão fazer é o desenho de um barco na tempestade. Um barquinho e a chuva, ventos, as ondas têm que estar bem altas. Quanto mais alto as ondas, mais dinheiro a irmã Fabiana vai pagar, tá bom? Caprichem nas ondas. Então nós temos aqui, irmãos, o Senhor Jesus, Ele falando nesse texto aqui, de 1 Coríntios 15, 58, dizendo: sejam firmes e inabaláveis, ou firmes e constantes. O que significa essas duas palavras? No dicionário, a palavra firme ou firmeza significa alguma coisa estável, estabilidade, solidez. Teu marido, por exemplo, já montou, você comprou uma cama nas lojas 100 e ele falou: precisa de montador? Não, eu monto. E aí, terminei, sobrou um pacotinho de parafuso do lado, sobrou, eles mandam mais. Sobrou. E aí você senta na cama e a cama faz. Aí você, né? Isso aí não está firme, não vou dormir em cima disso. Uma coisa firme, uma coisa sólida. É assim que o apóstolo Paulo diz que nós temos que ser firmes, sólidos. Uma coisa que não é firme é como uma folha que vai sendo levada pelo vento. Constante. A palavra constante no dicionário significa perseverança, persistência. É quando uma pessoa ela se mantém inalterada. Quando você sabe que você pode contar com aquela pessoa. Você sabe que no domingo à noite, por exemplo, aonde que ela está? Ela está na igreja. Por quê? Porque ela é constante. Você sabe aquela pessoa que passa aqui direto? Nossa, todo dia ela passa aqui e vai na padaria. Isso é constante. Esse é o chamado do apóstolo Paulo a cada um de nós, dizendo: sejam firmes, sejam constantes. Nesse versículo de abertura, nós vemos que Paulo, ele chama a nossa atenção para essas duas características importantes do crente: ser firme, não ser molão, e ser constante. Aquele que vem uma vez, aparece, não pode contar com ele para nada. Assim também, meus
irmãos, é como aquele empregado que recebe o seu salário no fim do mês. Termina o seu mês e ele então recebe o seu ordenado, o seu pagamento. Assim também é o trabalho de Deus, ou o trabalho, ou como nós devemos ser no trabalho de Deus. Nós, quando chegarmos no fim, a gente até fez essa brincadeira com as crianças para incentivá-las mais a participar aqui do culto com os desenhos. No final, a irmã Fabiana vai tirar a foto e vai pagar os desenhos com esse dinheirinho de mentirinha. Isso vai incentivar. O nosso incentivo para servir ao Senhor são os nossos galardões, os nossos prêmios, o nosso incentivo que será nos dado no fim da nossa vida quando estivermos no céu. É um prêmio concedido àqueles que se mantiveram constantes nessa terra, que se mantiveram firmes no propósito de servir a Deus. E você sabe que nós temos um inimigo. Nós temos um inimigo, Satanás, e ele vai tentar macular, te desviar deste destino de que Deus tem para você. Ele quer tirar o seu barco da rota, ele quer afundar o barco da sua família. Mas nós temos que perceber as ciladas do diabo, porque não ignoramos os seus ardis. Nós temos que segurar firme no timão, nós temos que prosseguir, por mais alto ou que as ondas possam parecer ou estar. Eu quero dizer uma coisa, irmãos, eu acho que você deve perceber isso. Um barco, veja lá, um barco ele não afunda pela água do mar. Não é culpa da água do mar que ele afunda. Ele não afunda por causa da água do mar que está à sua volta, mas ele afunda pela água que vai entrando nele durante a tempestade, ou às vezes por causa dos buracos que tem no casco. Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 3, verso 6, dizendo assim: mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até ao fim. Algumas versões diferentes, né? Tem algumas palavras diferentes, mas o que nós temos visto neste versículo é que o Senhor Jesus Cristo diz que a qual a casa somos nós. Nós somos o barco. Nós somos aqueles que precisamos estar firmes e constantes, confiando na glória de Deus até o fim. Esperamos da qual nos gloriamos, confiantes. Essa casa somos nós. Nós precisamos nos apegar fielmente ou firmemente à confiança e à esperança da qual nós nos gloriamos. Tão somente nos conservarmos firmes. No texto ainda de 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 6 e 7, e aí depois a gente pula para os versículos 15 e 16, diz assim: por causa disso, vocês se alegram muito, embora seja necessário por algum tempo que fiquem aflitos por causa de várias provações, a fim de que a qualidade provada da sua fé, que tem muito mais valor do que ouro que perece, apesar de ter sido provada por fogo, são considerada razão para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mas, assim como o santo que os chamou, torne-se santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém. O texto de 1 Pedro ele fala as situações que vocês vão viver, as lutas, as provações, o tempo que vocês passarão aflitos é necessário.
possa no final dar razão a essa conduta revelada por Jesus Cristo, para que você seja cada vez mais santo. Meus irmãos, nós vemos aí várias falas e conselhos no sentido de que os servos de Deus, eles devem estar firmes e constantes em qualquer circunstância, perseverantes na fé, e eles vão, e todos nós iremos receber o nosso prêmio, o nosso galardão. Amém? Amém. Eu quero fazer algumas comparações. Quero fazer uma comparação, por exemplo, com o casamento. E o segundo desenho das crianças é um casamento. Como você quiser fazer, faça o desenho de um casamento. Você se lembra? Quem aqui é casado, com certeza se lembra do dia do seu casamento. Se lembra lá? Estava lá, tremendo, né? Com Wagner feito, como é que se diz, né? Vara verde, né? Tremendo ali. Olhei para a Vanessa e falei, eu acho que eu vou desmaiar. E ela olhou para mim e falou assim, aguenta firme. Eu me lembro. Aí depois, mais tarde na festa, ela falou, estou com tanta dor nos pés, saltinho, né? Desse tamanho assim. Tanta dor que não dava para ver porque o vestido ficava em cima do sapato, não sei para quê. Podia ter de tênis. Não era uma ideia, né? Enfim, mas tudo bem, da próxima vez. A história é essa. Estou com muita dor nos pés. Eu falei, aguenta firme. Está firme. Né? Quero ver você desmaiando aqui não. Mas uma das perguntas que se faz aos noivos, no momento em que os dois estão à frente do pastor, de costa para todas as outras pessoas, é: vocês prometem ser fiéis um ao outro? Vocês prometem amar um ao outro na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, até que a... Vocês prometem ficar firmes e constantes? E a resposta, a não ser em filme e novela, né? É, a noiva sai correndo, fez tudo aquilo e depois foge. Mas normalmente a resposta é sim, eu aceito, eu prometo ser firme, ser constante. Você se lembra disso? Outro desenho das crianças também é o desenho do batismo. Faz um desenho de alguém sendo batizado, o terceiro desenho. E você se lembra quando você foi batizado? A mesma situação é quando um cristão é batizado. É a união dele com a igreja através das águas do batismo. É equivalente ou se compara ao casamento, à união do casamento. Inclusive o próprio Deus faz essa analogia. Em muitas passagens Jesus ele usa o termo que ele vem buscar a noiva. Nesse momento em que uma pessoa ela é batizada, é o símbolo do que ela fez, de uma nova vida, uma nova oportunidade, um novo início de vida. Ela mostra que ela nasceu de novo, porque Cristo a salvou, porque Jesus Cristo perdoou os seus pecados na cruz do Calvário. E muitas vezes a gente tem perguntado para a pessoa: você aceita servir a Deus, servir a Jesus Cristo, debaixo dessa fé, desse concerto, dessa nova aliança por todos os dias da sua vida? E aí a pessoa ali dentro da piscina, o que ela diz? Sim, eu vou servir a Deus até o fim, até a morte. O voto, em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Nós sabemos que todo ano, no mês de julho, nós nos reunimos para fazer missões. Era para mim pregar só sobre missões em julho, mas eu não aguentei e eu tive que falar sobre missões.
Porque, meus irmãos, um dia, você na presença de Deus fez um voto de contribuir mensalmente para missões, e todas as testemunhas estavam aqui presentes quando você escreveu aquele papelzinho que é um comprovante por escrito da palavra que você estava dando, estava fazendo voto. E nós sabemos o que é e como é importante e sério um voto na presença de Deus. É mais ou menos como no batismo, é mais ou menos como no casamento, tão importante quanto. E a Bíblia nos orienta a pensarmos bem antes de abrirmos a nossa boca para proferirmos essas palavras na presença de Deus. Escrever: eu me comprometo com tanto, para que depois, no futuro, você não diga que foi um erro de Deus, porque a princípio nós dissemos, é Deus que vai colocar no seu coração, é Deus que vai te dar a capacidade, e de repente você não dá. De quem foi a culpa? De Deus. E aí você acaba se aborrecendo com mensagens como essa, você acaba murmurando, dizendo, é por causa disso, é porque quebrou isso, é porque eu tive que fazer tal viagem, é porque eu fiquei doente. Será que Deus não sabia que viria essa pandemia? Será que Deus não sabia que eu seria mandado embora do meu emprego? Sabe, meus irmãos, o que eu tenho para te dizer hoje é que Deus não forçou ninguém a ser batizado. Deus não forçou, Deus não força ninguém a casar. Deus não força ninguém a fazer um voto para missões. Mas toda a aliança feita diante de Deus precisa ser cumprida. Todos nós fizemos todos esses votos voluntariamente. Amém? Então Deus, Ele espera de cada um de nós que nós cumpramos o que os nossos lábios prometeram naquele dia. Sabe, meus irmãos, deixa eu mostrar para vocês aqui alguns personagens bíblicos, para que a gente possa refletir. Aqui nós vemos José, Jacó, Daniel, Paulo e Jó. Acho que são esses 5 personagens que nós estamos vendo aí. José, por exemplo. Vamos falar de firmeza, de constância. Será que ele foi constante? Será que ele foi fiel apenas quando ele estava na casa de seus pais? Ou ele se manteve firme, manteve a sua fidelidade com Deus, mesmo sendo escravo na casa de Potifar? Na prisão, depois que ele foi governador do Egito, na prisão ele teve um tipo de tribulação. Como governador do Egito, ele teve muitas seduções. Jacó, em sua casa, com medo do seu irmão Esaú, ele se manteve firme aos seus princípios dados, irmã Fabiana, pelos seus pais, o que ele foi ensinado desde criança. Nós sabemos que sim, nós sabemos que ele foi firme e constante, tanto que ele fez um voto a Deus de dar o dízimo de tudo que ele ganhasse, caso ele trouxesse em segurança, Deus trouxesse ele em segurança à casa paterna. Mesmo sendo enganado pelo seu sogro, ele continuou mantendo a sua integridade e Deus o trouxe de volta. Daniel, ele se manteve fiel nas suas orações, voltou 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, constante, sempre. Todo mundo sabia onde Daniel saiu ali, ó. Onde ele foi? Ele foi lá todo dia, mesmo sob ameaça de morte, ele não abandonou aquela prática diária. Qual seria talvez o pensamento na cabeça de Daniel? Talvez ele pensasse: se Deus achar que eu devo morrer, que morra, morrerei, mas eu não deixarei de adorar o meu Deus. Ou será que ele pensou: nossa, isso pode estar vindo do maligno, essa
Satanás que está querendo impedir que eu ore. Não, ele sabia que isso vinha de Deus. O apóstolo Paulo, ele falou de muitas das suas cartas, ele falou de muitas lutas, ele tinha muitos temores, por dentro e por fora, trabalhos, prisões, açoites, perigos de morte, fustigado com vara, apedrejado, naufrágio, fome, sede, nudez, e a preocupação ainda com todas as igrejas. E em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele sabia que por meio de todos essas lutas, o poder de Cristo estava trabalhando nele. Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Um homem muito íntegro, muito leal, mas ele começou a passar por diversas provações. Só que você percebe que Jó se manteve firme e constante, e principalmente ele não culpou ninguém. Ele falou a verdade sobre si mesmo. Ele não ficou culpando o inimigo. Jó, ele sabia quem era o culpado de tudo aquilo, porque ele conhecia a sua própria integridade. Ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que ele estava agindo com integridade. E quando, ao vasculhar o seu coração, ele não se condenava naquilo que ele se aprovava. E a própria Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas ele tinha consciência que o próprio Deus permitia todos aqueles males que ele estava passando. Em Jó, capítulo 23, versículo 3 diz: quem dera eu soubesse onde encontrar Deus, eu iria até o seu lugar de morada, apresentaria minha causa perante ele, e eu encheria minha boca de argumentos. Ali o justo resolveria suas questões com ele, e eu seria absolvido de uma vez para sempre pelo meu Senhor juiz. No capítulo 31 de Jó, ele fala, no capítulo todo, 31, ele fala da sua integridade. Ele ele chega a pedir castigo para Deus. Ele pede, dizendo: se tudo o que eu estiver dizendo da minha conduta não for verdadeiro, pede que outro homem se deite com a minha esposa. Se eu algum dia tiver olhado para alguma mulher com cobiça. Ele ainda diz no capítulo 31, que nunca deixou que um pobre se fosse sem tê-lo ajudado, ou não tivesse ajudado um viajante. Ele pede que seu braço caia das suas articulações, se ele já levou um órfão num tribunal. E assim ele vai discorrendo por toda a sua justiça e tudo aquilo que ele fazia de bom. Uma das coisas que eu tenho visto no capítulo 31 de Jó e na vida de Jó, é que Jó, uma das coisas mais gratas que ele tinha era a consciência tranquila. Ele sabia que aquilo que ele estava passando, apesar de ser provocado por Satanás, só estava acontecendo porque Deus permitiu Satanás agir daquela forma. Mas de tudo que mais me chama a atenção é que em Jó capítulo 13, verso 15 diz: embora ele, se referindo ao Senhor, possa me matar, eu ainda esperarei no Senhor. Defenderei a minha causa perante ele. Então ele se tornará a minha salvação, pois nenhum ímpio pode comparecer perante ele. Jó, ele tinha consciência da sua inocência, que ele não merecia o que ele estava passando, que ele vivia uma vida de justiça, mas acima de tudo, ele confiava em Deus.
Jó, capítulo 2, verso 10. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Sabe o que Jó fez? Ele trouxe a culpa, mesmo sabendo que a sua consciência estava tranquila, ele trouxe a culpa sobre si. Eu estou errado, fiz alguma coisa errada. Ele analisou, ele olhou para bem dentro de si, dizendo: será que eu não estou sendo firme o suficiente? Será que eu não estou sendo constante o suficiente para estar passando por isso? E ele faz toda essa análise da sua vida, o que é muito diferente com muitos de nós. Uma das coisas que nós mais vemos as pessoas fazerem é tentando encontrar um culpado. O último desenho das crianças é a Eva comendo um fruto proibido por Deus. Eva comendo um fruto proibido por Deus. Por que essa história? Porque Eva, ela culpou a serpente, que culpou Adão, Adão culpou Eva, e de certa forma os dois acabaram responsabilizando Deus. Você se lembra do que ele disse para Deus? Ah, foi a mulher que tu me deste que me deu no fruto e eu comi. A culpa era de Deus, a culpa era da Eva, a culpa era da serpente. E a serpente, quando não tinha braço, não podia apontar para ninguém. Essa é boa. Essa é a nossa tendência. É uma tendência humana de jogar tudo nas costas de alguém ou de alguma coisa que aconteceu. A gente joga a culpa em tudo que a gente pode, na esposa, no filho, no tempo, no carro que quebrou, no diabo. Não tem braço mesmo, né? Como nós podemos observar, isso acontece desde os nossos primeiros pais, quando na verdade muitos atos ruins vêm de nós mesmos, do nosso coração, do nosso mau desejo. É uma tendência desde os primórdios, é uma tendência humana, carnal. E quantos de nós não têm feito isso? Percebam que Jó, ele não atribui a Satanás o que acontece em momento algum. Nós sabemos quem era que estava, pela permissão de Deus, provando Jó, tentando. Mas Satanás era apenas um instrumento permitido por Deus. Em tudo Jó confiou no Senhor. Se há algum mal acontecendo na nossa vida, esse mal só pode estar em nós. Certa vez, um pregador, ele disse: eu li a Bíblia 100 de vezes, mais de 100 de vezes eu li a Bíblia, e todas as vezes que eu li a Bíblia, eu encontrei muitos erros, todos eles em mim. Percebam, meus irmãos, que todos esses homens que foram citados, esses exemplos bíblicos de firmeza, de constância, eles não entenderam o processo pelo qual eles estavam passando, ou por que eles estarem passando pelas circunstâncias, por problemas na sua vida, mas todos eles tiveram uma coisa em comum: eles escolheram confiar em Deus. Eles se mantiveram firmes, eles se mantiveram perseverantes, eles sabiam que o processo que estava sendo usado por Deus poderia ser doloroso, mas eles confiavam que Deus sabe o que Ele faz. Quando a Bíblia nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é porque mesmo que nos pareça mal aos nossos olhos, tudo o que acontece está cooperando para o nosso bem. E para terminar essa mensagem hoje, nós vemos que Jesus Cristo, em certo momento, comparou a nossa salvação com uma pérola de grande valor. Assim como a ostra sofre no processo de formação de pérolas verdadeiras,
a produção de pérola pela ostra nada mais é do que um mecanismo de defesa do animal. Quando acontece a entrada, a penetração de um pequeno corpo estranho, pode ser um grão de areia, ou um bichinho, um verme, um peixinho, qualquer coisa que entre na ostra, um pedaço de coral, e fica aquele pedacinho lá dentro, esse corpo estranho causa irritação, dor, e a ostra, ela começa então a envolver aquele pedacinho de areia, aquele pedacinho de rocha, aquele grão de areia, em partículas chamadas madrepérola. É uma camada de células que vai envolvendo, e vai produzindo várias camadas e acaba originando a pérola. O processo de fabricação de uma pérola pela ostra demora em média 3 anos de agonia, de sofrimento, de luta, de incômodo, e geralmente elas são retiradas com 12 milímetros de diâmetro. Meus irmãos, às vezes nós estamos passando por situações que incomodam, machuca, que a gente quer expelir da nossa vida, mas se você se mantiver firme, constante, Deus pode estar preparando uma pérola, uma pedra preciosa, através de tudo de ruim que possa aos seus olhos parecer doloroso. Também nós devemos passar por tudo isso com perseverança, com constância, com firmeza, por muitos sofrimentos, para que nós possamos estar preparados para o dia que estivermos na presença do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus. Oramos, ó Pai, por tudo que temos vivido nestes tempos. Ó Deus, nós estamos chamando aqueles que querem realmente renovar os seus votos diante do Senhor. Precisamos de obreiros firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a termos cada dia mais pessoas envolvidas nesta obra. Obrigado, ó Pai, pela vida da Letícia, sua filhinha, que a graça de Deus esteja sobre ela, sobre sua família. É uma alegria muito grande recebê-la hoje. Abençoe a vida de cada um, daqueles que não vieram, que o Senhor possa abençoar neste vídeo, que estão assistindo em casa, que o Senhor abençoe, que o Senhor toque nos corações, que domingo que vem nós tenhamos estas pessoas aqui conosco. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.